Apocalipse capítulo 11, nós vamos ler do verso número 14 ao 19. Apocalipse 11, de 14 a 19. Nosso intento hoje é falar sobre esta sétima trombeta, mostrando que o reino de Deus está estabelecido, e isso acontecerá trazendo condenação aos inimigos e gratificação ao seu povo, o povo do Senhor, tá bom? Antes de lermos esta porção, nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo a graça dele sobre nós, para que possamos compreender a palavra do Senhor. Bondoso Deus, nessa manhã nos unimos como povo do Senhor, a fim de que possamos aprender da palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos conceda a graça de sermos iluminados pelo Senhor, o Senhor mesmo que inspirou a homens santos, para que, ó Deus, registrassem o que temos aqui em nossas mãos, traduzido para o nosso próprio idioma. Te bendizemos pela liberdade que temos de poder abrir a Tua palavra, de tê-la, de ler publicamente e de meditar nela. Não nos deixe perder de vista este privilégio que temos, porque muitos, Senhor, não tem que ser uma só palavra traduzida para o seu próprio idioma. Outros, ainda que tenham, não podem possuir esta palavra, porque são proibidos disso. Nós temos este privilégio de tê-la e a liberdade de estudar. Portanto, que tomemos isto como graça do Senhor, bem como a iluminação do Teu Santo Espírito. E uma vez aprendendo da Tua palavra, vivamos para o inteiro agrado do Senhor. Transforma-nos, Pai. Em nome de Cristo nós oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. A palavra de Deus diz assim: passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres o que destrói a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Amém. Meus irmãos, uma das coisas que o Senhor Deus faz conosco enquanto povo dele é dar-nos diariamente porções da sua palavra, que não somente trazem alerta para nós, mas nos motivam a que prossigamos firmemente em fidelidade a ele. É triste, porventura, portanto, sabermos que alguns que têm da parte de Deus esse privilégio não a utilizam, como por exemplo o cântico que entoamos nesta manhã. O que ele nos ensina é que nós somos vencedores em Cristo Jesus, e que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esta é uma grande verdade que nós precisamos cultivar em nosso coração todos os dias, diante de tantas dificuldades pelas quais todos nós passamos. E esse livro do Apocalipse, ele traz isso para nós enquanto povo do Senhor. O fez naquela época para a igreja e também para nós hoje, que é exatamente o fato de nos motivar, mostrando-nos aquilo que já está determinado pelo Senhor que acontecerá,
e que está se descortinando passo a passo, para que aqueles daquela época e nós também hoje tenhamos ciência daquilo que Deus estabeleceu e certamente, não há dúvida, executará. Sofremos, somos perseguidos, muitas vezes impedidos de cultuar, de adorar o Senhor, mas todos nós devemos estar cientes de que Deus completará o seu plano e nós estaremos para sempre em sua presença. Como Deus faz isso nesse livro do Apocalipse? Como bem sabemos, Deus está no controle de todas as coisas, capítulo 4 e 5, a sala do trono, e de lá ele emite os seus juízos, primeiramente através dos selos, que estão aí postos, no capítulo de número 6 e 7, finalizando no capítulo 8, depois por meio das trombetas, e nós já vimos 6 delas, agora esta é a última, a sétima, a última, e finalmente, irmãos, pelos flagelos, de maneira que você tem aqui 3 ciclos que são apresentados pelo Senhor, e é muito importante que você perceba a forma como isto é feito, tá bom? Se você ler na sequência o texto, a impressão que você terá à primeira vista é que um ciclo segue-se ao outro, ok? Mas não é isto que João quer comunicar da parte do Senhor. O que é que ele quer comunicar? Que você tem círculos, que eles são postos um dentro do outro, do menor para o maior, e a cada passo da leitura, portanto, a cada passo desse ciclo de juízo, aquilo que é dito no anterior é fundamentado e novas revelações são o quê? Feitas. De maneira que a leitura destes ciclos de juízo vai mostrar para você, passo a passo, o que Deus está fazendo e sempre com maior clareza. Então, explicitando isso à luz do texto. O primeiro ciclo do juízo, capítulo 6, são os selos. As verdades ditas no primeiro ciclo, que são os selos, elas estão postas também no segundo, que são o quê? As trombetas. E estarão também no terceiro ciclo, que são o quê? Os flagelos. Só que o que é dito lá nos flagelos é de maior abrangência, é de maior clareza, explicita melhor do que aquilo que foi dito no primeiro ciclo. Então, você não tem um após o outro, mas um e outro acontecendo sempre com maior o quê? Clareza. Ficou claro isso aqui? Ok. Dito isto, então, uma outra característica desses ciclos de juízo do Senhor é que a cada um deles você tem um período de interlúdio, tá certo? E esse período de interlúdio é um vislumbre que você tem de maneira muito clara a forma como Deus está agindo com o seu povo, presente naquele juízo, e a maneira particular que ele age com os ímpios, trazendo então a condenação devida a cada um deles. Portanto, cada um desses ciclos mostra aquilo que a igreja passará, estando no meio deste povo ímpio, e aquilo que cabe somente a quem? Aos ímpios, aquilo que eles sofrerão por não se arrependerem dos seus pecados, portanto, permanecendo impenitentes. A outra coisa que eu queria que você também percebesse, irmão, e isso aqui também é muito importante, por favor, abra a sua Bíblia aí, no capítulo 8 de Apocalipse, no verso 1. Diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Note que este 7º selo, qual é o sinal que está aí? Silêncio. E eu li na época com os irmãos o texto do profeta Abacuque, mostrando que essa expectativa de silêncio era de juízo sobre quem? Sobre os ímpios. Aí quando você vai para o capítulo de número 11, você agora não tem mais silêncio. Lembre dessa ideia de círculos concêntricos, né? Do menor para o maior vai expandindo o conhecimento acerca do grande juízo. Quando você tem a abertura agora do 7º selo, no capítulo 11, verso 15, você não tem mais silêncio. Você tem agora o quê? O toque da trombeta. E ouve no céu o quê? Grandes vozes. Aí quando você vai para o capítulo 16, por favor, vá comigo agora para o capítulo 16, verso 17,
que é exatamente o sétimo flagelo, olha o que acontece. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Então anote bem, olha, cada ciclo revela uma verdade de maneira mais clara. A cada passo que está sendo dado, ou seja, a cada ciclo, mais vai ficando evidente para o povo que lê, que Deus está consumando o seu plano. E aí quando chega no último ciclo, no sétimo flagelo, qual é a expressão que tem aí? Feito está. Em outras palavras, tudo que está sendo dito, já está pelo Senhor o quê? Determinado. Não há dúvida. Então, ao ler cada um destes ciclos de juízo, o que é que tem que estar na minha cabeça e na sua, como esteve do povo daquela época? Tudo que Deus estabeleceu se consumará. Onde foi que você viu essa expressão, feito está, dita de outra maneira? Fácil, né? Jesus Cristo. Onde foi que ele disse isso? Na cruz do Calvário. Está consumado. Então, para o Senhor não há dúvida, está consumado. No caso ali, Cristo com relação à sua obra. Aqui em Apocalipse o quê? O plano do Senhor de redimir o seu povo também está o quê? Consumado, está feito. Tudo irá acontecer como ele o quê? Determinou. Dito isto, então, vamos analisar esta última parte, portanto, a sétima trombeta do segundo ciclo. São 3. Já vimos o primeiro, estamos agora encerrando o quê? O segundo. Então voltemos lá para Apocalipse capítulo 11. Primeiramente, verso de número 14. Vamos analisar aí. Nesse segundo ciclo, essa expressão, passou o segundo ai. Você vai notar que ele apareceu antes, essa expressão dizendo, temos ainda 3 ais. O primeiro, o segundo, que foi finalizado aqui com a sexta trombeta, e agora o terceiro ai, que é o quê? A sétima trombeta. Juízo sobre quem? Sobre os ímpios. Então olha o que é dito. Passou o segundo ai, sexta trombeta. Eis que sem demora vem o quê? O terceiro ai. O que essa expressão sem demora nos aponta, nos indica? Que Deus não tardará e não tarda em realizar o seu processo ou o seu procedimento para redimir o seu povo. Alguns vão julgar tardio o tempo, está demorando, mas Deus diz o quê? Não tarda. Todas as coisas precisam ser realizadas no tempo que eu determinei. Virá brevemente. E aí nós já vimos anteriormente que uma vez que Deus disse não tarda, este deveria ser um grande alerta para os ímpios, para que eles buscassem rapidamente se arrepender, antes que seja o quê? Tarde. E também uma palavra de advertência aos crentes, para que permaneçam vigilantes por ocasião da vinda do Senhor. E note bem que essa expressão não tarda, ela está vindo, irmãos, já antes, imediatamente antes de quê? Do último selo, ou seja, da consumação de todas as coisas. De tal sorte que se você está ouvindo bem, você vai procurar rapidamente se arrepender dos seus pecados. Porque o Senhor virá e consumará o quê? O seu projeto. Então, o sétimo selo é precedido exatamente por esta palavra de alerta, de advertência. Quase que uma conclamação ao arrependimento. Não tarda, vem sem demora. E o que é que vem sem demora? Verso 14. Vem o terceiro o quê? Ai. E lembre que eu já falei também sobre a expressão ai, que é a expressão de juízo. Então vem sem demora. Não tarde. Faça logo o que precisa ser feito. Busque ao Senhor para que possa viver. Ok? Então, a vitória é certa e ela não tardará. A outra coisa que o texto nos ensina está aí no verso número 15. Por favor, continue olhando. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo.
O reino do mundo se tornou do quem? De nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Quando este anjo toca a trombeta, dos céus se ouve uma grande voz de adoração, de louvor ao Senhor, de exaltação ao nome de Deus pela conclusão das suas obras. Ok? E qual é o cerne disso que está sendo dito aqui? Primeiro, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor. A expressão mundo, irmãos, aqui, ela se restringe à terra. Ok? Então, em outras palavras, está dizendo o seguinte: todos esses reinos da terra, todos esses reinos do mundo serão o quê? Subjugados ao domínio do Senhor. Com isto eu estou dizendo que Deus não tenha domínio sobre o que vai além? Não. Eu estou dizendo que Ele está focando o juízo na terra. Ele está evidenciando que assim como Ele tem governo sobre todas as coisas, também o tem sobre a terra, que é onde estão presentes o quê? Esses reinos que se opõem a Ele, ao seu domínio, ao seu governo, esses reinos que atentam contra o povo do Senhor, a sua igreja. Então, estas vozes que saem do céu, ele diz assim: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Então, Deus é o Senhor sobre todos os reinos que estão aonde? No mundo. E aí ele divide isso nas duas pessoas da Trindade, tanto o Senhor como o Filho, o seu Cristo. Abra a sua Bíblia aí, por favor, em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. No final deste capítulo, irmãos, você vai ter o apóstolo Paulo fazendo uma oração. E nesta oração ele diz algo sobre este domínio do Senhor sobre todos os reinos. Tá bom? Vamos atentar para isso. Olha o que é dito. Eu vou ler a partir do verso de número 20, tá bom? Efésios 1, 20. Diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então, Cristo foi ressurreto, assunto aos céus e assentou-se nos lugares celestiais, de onde reina, tá? Prosseguindo. Isso aconteceu colocando Cristo acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Então tudo está debaixo do governo soberano do Senhor. Pai e Filho lá em cima, reinando. O Pai e o Filho à sua destra. E ele diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então quem que está no domínio, segundo esse texto? O próprio Senhor, Pai e Filho dominando. E tudo foi posto debaixo dos pés. Diz assim: a qual é o seu corpo, a plenitude daquele a que tudo enche em todas as coisas. Então, qual é a visão que o apóstolo Paulo tem? De Cristo reinando, que é a mesma visão que João está tendo lá, e ouvindo as vozes que saem do trono, dizendo o quê? Que o reino é do Senhor. Note bem, e aqui eu queria que você voltasse lá para Apocalipse 11, que esse reino do Senhor não é um reino temporário, é um reino que se estenderá temporalmente. Aonde? Até onde? Infinitamente. Como é que a gente sabe disso? O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, por quanto tempo será o reino do Senhor? Reino eterno. Reino eterno. Pelos séculos, séculos o quê? Reino eterno. Então, perceba bem. O anjo toca a trombeta e saem vozes do alto trono, dizendo o quê? O reino do mundo é do Senhor. E esse reino será um reino o quê? Eterno. Jamais deixará de ser de quem? Do Senhor.
O que é que esses que aqui falam querem comunicar àqueles que são os seus ouvintes? Que a igreja precisa considerar, crer e viver debaixo desse conhecimento acerca do fato que o seu Deus, o seu Rei, o seu Senhor é o governante do mundo e nenhum outro. Todos precisam saber disso, especialmente a igreja. Isso, irmãos, é um poderoso antídoto para aqueles que, por exemplo, à época em que este livro foi escrito, estavam sofrendo perseguições, que tinham seus familiares mortos, que perdiam seus bens, que eram presos, colocados nas arenas, cerrados ao meio, lançados às feras. Este povo precisava saber disso, que Deus está reinando e permitiu tais coisas, mas elas chegariam ao fim, quando o próprio Deus tomaria em suas mãos as rédeas de todas as coisas, no sentido de conduzi-las àquilo que Ele estabeleceu desde os tempos eternos. Então, a primeira fala que nós temos é qual? O reino é do Senhor, e esse reino é um reino o quê? Eterno, jamais terá o quê? Fim. Segunda coisa que se vê também neste selo, então depois dessas grandes vozes que vêm do céu, é o que está aí no verso de número 16, por favor, veja comigo a partir deste verso, 16 até o 18, olha o que é dito. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, lembra bem o que é que esses 24 anciãos representam? A igreja, os 12 do antigo, 12 tribos, e os 12 do novo. Então, eles estão representando quem? A igreja. Estes que representam a igreja diante do Senhor, os 24 anciãos, prostram-se sobre o seu rosto e adoram a Deus. Agora note bem, que o que está acontecendo aqui de se prostrarem e adorar ao Senhor, se deu imediatamente após, ao terem ouvido o quê? As vozes. E o que é que as vozes diziam? O reino é do Senhor, e esse reino é o quê? Eterno. O reino é de Deus, e é o reino eterno, não terá fim, assim como Deus não tem fim. Quando eles ouvem isso, eles levam as vozes, prostram diante do Senhor, adoram a Deus, dizendo, agora presta atenção no conteúdo do que é dito. Primeiro, graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és, que eras, faltou alguma coisa? Por que ele não falou que há de vir? Porque já veio. Que eras e que é. Por que não é que há de vir? Porque já veio. Então, essa perspectiva aqui é a perspectiva de alguém que está olhando para o evento já consumado, não por consumar. E lembre que eu falei no início dos ciclos, e os ciclos eles são inteiros, só acontecem 3 para que você tenha a cada revelação detalhes maiores daquele único evento que é a consumação de todas as coisas. Então estes que estão diante do Senhor, adorando com o rosto prostrado e com o rosto em terra diante do Senhor, está dando graças a Deus por aquele que é e que era, mas não que há de vir. Por quê? Porque ele já veio. Então é a perspectiva da consumação já tendo acontecido. Quando a gente iniciou esse texto de Apocalipse, uma das coisas que eu disse aos irmãos é a perspectiva do já e do ainda não. Lembram disso? Essa expressão é muito clara, vocês já ouviram muitas vezes, mas tem que ter em mente quando eu ler esse texto. Eu tenho que viver como crente, crendo que tudo já está o quê? Determinado, certo, mas ainda não o quê? Aconteceu. Mas lembre que para o Senhor está o quê? Consumado, está feito, não tem o que retocar.
Ele estabeleceu o plano, está cumprindo e está certo. Nada pode movê-lo disso. Então esses que estão adorando, eles estão rendendo graças a Deus, não pelo que Deus haveria de fazer, mas pelo que já foi o quê? Feito. Foi consumado. É certo. Por isso, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Agora, uma outra coisa nessa primeira parte do verso 17, é que ele chama o Senhor de Senhor Deus, e aqui você tem duas expressões. A primeira delas, que é uma expressão pactual, Senhor, e a outra, Deus, que é a expressão de domínio. Então, o que ele está fazendo ao dizer Senhor Deus? Está reafirmando que o Deus do pacto é o soberano, é o supremo governante. Daí, essa expressão conjunta, o quê? Senhor Deus. Então, eles estão rendendo graças àquele Deus que entrou em relação pactual com eles e que é o soberano sobre tudo e todos, supremo governante. Tá bom? E esse que é o supremo governante, ele é o quê? O Todo-Poderoso. Que atributo é esse? A onipotência divina. Então, de que adiantaria alguém dizer-se soberano se não tem poder para executar aquilo que ele quer fazer? Então, não deixa essa brecha no texto. O texto reafirma o fato de que Deus é o Deus do pacto, reafirma que ele é o soberano e reafirma que ele tem poder para executar o que ele determinou, sem exceção. Está entendido aqui, irmãos? A segunda parte do verso 17, ele diz: porque assumiste o teu grande poder, e passaste o quê? A reinar. Quando você lê esse texto, você pode pensar da seguinte maneira, isso seria um pensamento errado. Então quer dizer que houve um tempo em que Deus não reinou? Não, não é isto. Porque se eu disser que houve qualquer tempo na história da humanidade em que Deus não reinou soberanamente, eu estaria contradizendo a própria Escritura. O que você precisa entender é que na linha do tempo isto ficará evidente, na limitação que nos atinge de tempo e espaço, mas Deus sempre esteve reinando o quê? Soberanamente. Vamos ver um exemplo disso? Abra sua Bíblia aí em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Lembra desse texto? Muito famoso, né? Da revelação que o profeta Isaías tem, o seu comissionamento. Mas note bem como que esse texto tem o seu início. O que é que estamos procurando aqui? A verdade de que mesmo que no mundo as coisas estejam fora de controle, aqui no nosso dia a dia, Deus continua no controle de tudo. Então, olha, observe, verso 1 de Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Veja, Senhor dos exércitos. Essa é a terminologia usada exatamente para Deus como conquistador, grande conquistador. Mas aí você olha essa informação, e ele completa dizendo: toda a terra está cheia da sua glória. Peraí, mas qual ano é este? O que estava acontecendo no ano da morte do rei Uzias? Aí você precisa ir para o capítulo 1 de Isaías e notar que o tempo da profecia englobava, inclusive, o tempo do reinado de Uzias. Verso 1, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de quem? Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. E aí, a partir dessa leitura, você vai perceber que aparentemente as coisas estavam debaixo de desordem. Inclusive, Uzias tinha sido um bom rei, mas morreu. Então, a perspectiva era de tragédia. Além dos problemas, iria piorar. A pergunta é: então as coisas estão fora de controle? Não. Qual foi a visão que Isaías teve?
que Deus estava reinando, mesmo em tempos difíceis, do seu alto e sublime o quê? Trono. Então eu não posso ler o texto de Apocalipse 11, verso 17, parte B, assumindo que Deus passou um tempo sem cuidar das coisas, deixou aí ao bel prazer do mundo. Não. Mesmo quando os homens estão agindo de maneira pecaminosa, ainda nesta ocasião, Deus está o quê? No controle de todas as coisas. Ficou claro, irmãos? Diga, irmão. Por essa segunda parte. E é exatamente isto. É exatamente isso. Não é que não exista, é que agora ele já veio, está o quê? Está reinando. Ele assumiu. Está reinando. Esse é o ponto. Por isso que eu disse, olha, que eras, que és, que eras, aí fica faltando, né? Que há de vir? Não, não está faltando. É que agora o há de vir é apresentado através do quê? Da manifestação visível da sua presença e reinado. Daí dizer, porque assumiste o teu grande poder e passaste o quê? A reinar. De que forma? Visivelmente, claramente, para que todos saibam. Ok? Então, o que a igreja clama? Gratidão a Deus pelo seu reino eterno, que ele prometeu que executaria e está executando e caminha para a consumação de todas as coisas. Ficou claro? Vamos ver um exemplo disso na prática? Abra sua Bíblia aí, de oração, tá? Que eu estou me referindo. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Quando os crentes são presos, capítulo 4, tá? Atos capítulo 4. Eu vou ler a partir do verso 23. Pedro e João são presos, são julgados no Sinédrio e são ameaçados que deveriam parar de falar, porque senão iam sofrer mais. E aí eles não fazem isso, não prometem isso, né? Porque não poderiam ir contra o Senhor. Então eles saem daquele momento de juízo e vão à igreja, tá? Ao encontro da igreja. Verso 23, ouça bem, e preste atenção no teor da oração. Como que a igreja percebia isto? Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, lembra que eu falei agora há pouco de Apocalipse? Senhor Deus, relação com o nome pactual e o nome que aponta para o seu governo. Então, aqui eles usaram uma outra expressão, não é? Soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e mar e tudo que neles há, Criador, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, inspirador e iluminador, porque eles estão entendendo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs? A rebeldia do mundo contra Deus. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, quem foi que levou Cristo à cruz? Quem foi que estabeleceu esse plano? Quem foi que conduziu isso?
Mas quem foi responsabilizado por fazer isto? O homem naquilo que compete à sua responsabilidade. Eles foram os culpados. Mas tudo está debaixo do governo de Deus. Então preste bem atenção, qual é o exemplo que eu estou dando? Até no momento em que o filho está sendo entregue por mãos de iníquos, também nesta ocasião, quem está no governo? O Senhor. Então quando chega lá no texto de Apocalipse, que ele diz que agora o Senhor está reinando, não quer dizer que ele não reinava antes. É que agora ficou o quê? Evidenciado. O reino que sempre existiu. Diga, meu filho. Não sai da página da oração, não, que a gente vai ler o resto. Primeira Coríntios 15, 25. Vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Lembrando que 1 Coríntios é o grande texto na Escritura sobre a ressurreição, tá? Paulo está combatendo a tentativa de alguns de ingressarem ali, dizendo que não há ressurreição de mortos. Então ele vai fazer essa defesa. Quando chega no verso número 25 de 1 Coríntios, diz assim: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Espera aí, esse texto ele está o quê? Reafirmando o reinado, até que sejam consumadas todas as coisas. Então, Paulo está dando aqui, tipo assim, um spoiler daquilo que está acontecendo e que haverá de acontecer. Qual é o fato? Deus reina e reinará eternamente, e todo olho verá que ele sempre reinou. Esse é o ponto. Vamos ler o 24. É porque eu expliquei sem ler o 24. Lê o 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todos os principados, bem como toda a potestade e poder. Então virá o fim. Mas quando vier o fim, o que o fim vai evidenciar? Que aquele que está no trajeto sempre reinou a ponto de consumar a sua obra. Ok? Então ele sempre esteve o quê? No governo, com oposição, muita gente contra ele, os reinos, mas ele sempre o quê? Reinando com poder. Então ele vai entregar, não é? Tudo isso, porque convém que ele reine. Quem que reine? Cristo, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Então ele sempre reinou, ele reina, e ele o quê? Reinará. Ok? Aí o 26. O último inimigo a ser destruído é o quê? A morte, a consumação. Que aí é uma outra parte de Apocalipse, a partir do capítulo 19, 20 e 21, quando você tem o fechamento de toda a revelação no que diz respeito ao juízo. Volta lá para Atos 4, por favor. Então a igreja começou a orar, né? Aí diz, verso 29, agora, Senhor. Então, olha só como a oração da igreja é uma oração teologicamente fundamentada. Qual é a premissa que eles têm? Deus reina. O Criador reina. Ok? Segundo, Ele que reina estabeleceu um plano que está executando fielmente. Segunda premissa. Diante disso, o que eu como igreja terei que pedir a Ele? Aí agora veja o verso de número 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Ameaça de quem? Dos ímpios contra a igreja, porque são inimigos de Deus. E concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. Preste bem atenção nisso aqui. Deus é o Criador, Ele reina, está executando o seu plano, plano este que envolvia a morte do seu filho. Ele não inocentará essas pessoas. A igreja, ciente desse governo, ora, pedindo o quê? Senhor, olha o que ele diz. Olha para as ameaças desse povo. Sabe que tipo de oração é essa, irmãos? Vocês sabem. Qual é?
precatória. Ou se arrependem, ou estarão debaixo do juízo. Quanto a nós, porque quem vai cuidar deles? O Senhor. Por quê? Porque a vingança pertence ao Senhor. Eu não tenho que levantar a mão, Deus vai cuidar. Que instrumento ele vai usar, eu não sei, mas ele vai cuidar. A igreja, enquanto Deus cuida dos inimigos, está envolvida com outro trabalho. Qual é o trabalho? Evangelizar, meu filho. Por isso que a gente não tem que ficar preocupado com essas coisas de trato do Senhor, não. Muitas vezes a nossa visão opaca faz com que a gente perca tempo com aquilo que é trabalho de Deus e esqueçamos daquele trabalho que Ele nos deu. Qual é? Evangelizar. E aí surge um problema, sabe qual é, irmãos? Quando a gente perde essa perspectiva, é que a gente começa a viver para dentro. Aí sabe o que começa a estourar na igreja? Problema. Observe bem. Vive muito para o umbigo. Exatamente. O mesmo erro. Está repetindo a história. Vive para fora, irmão. Recebe aqui para levar. Não é receber para engordar, vai ficar obeso, barrigudo, pançudo. Espiritualmente falando, estou fazendo aqui uns metafóricos. Para que serviu esse evangelho que você recebeu? Para nada? Não está resolvendo nem sua vida? Então a igreja tem que estar consciente de quê? Que enquanto Deus está operando, tratando dos ímpios, eu estou envolvido com o quê? Com o serviço a Ele, a adoração e propagação do evangelho. Para que outras pessoas sejam alcançadas enquanto há tempo. Porque o terceiro ai vem sem demora. Entenderam? Volta lá para Apocalipse 11, por favor. Então, os 24 anciãos, a igreja, diz que Deus agora reina. Aí vamos para verso 18. Na verdade, as nações se enfureceram. A mesma coisa que lemos em Atos, a mesma coisa que lemos em Corinto. Padrão mesmo, as nações o quê? Elas se enfureceram. E aqui eu quero, ouça bem o que eu estou dizendo. Vocês acham que o grande problema do mundo é político? Crentes. Política é uma ferramenta. É econômico? É climático. Não é climático, não. Meu filho, o grande problema do mundo sempre foi a luta do reino das trevas contra o reino da luz. Você não acordou para isso ainda? Você não entendeu? Ou está dormindo ainda? Pois desperte. Desperta, que o problema não é político, não é econômico, não é climático, é contra o Senhor e a sua igreja. Sempre foi. Aqui a Bíblia dizendo, ó, os reis se enfureceram, as nações se enfureceram contra quem, meu irmão? Essa semana eu falei com um missionário que trabalha entre os índios. Ele disse, rapaz, a gente está precisando fazer um curso aqui, você pode dar o curso? Ele disse, rapaz, eu posso, mas eu estou de quarentena, porque eu vou para a tribo, e eles exigiram, né, a FUNAI, que a gente fique de quarentena para poder entrar na tribo. Ok. Aí, nesse dia que eu conversei com ele, eu vi um processo que tramitava sobre a questão do ingresso dos missionários nas aldeias. E aí saiu a decisão. Qual foi a decisão? Proibido. STF. É ele mesmo. Aí você acha que o problema é contra quem? Ô filho, não se iluda não. Agora eu quero que você entenda que você está do lado daquele que é vitorioso. Daquele contra o qual ninguém poderá se opor e vencer.
vão ser espedaçados. Entendam isso. Ainda que a gente sofra, ainda que morra gente, ainda que eles impeçam temporariamente, Deus permite isso. Mas finalmente as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, por favor, bota a visão, bota o óculos certo, põe a lente correta e enxerga a realidade. Só assim talvez a gente comece a mudar e entender que o nosso papel é o quê? Propagar o Evangelho. Propaga o Evangelho, viva como crente, prega o Evangelho, prega o Evangelho, prega o Evangelho, irmão. Você conversa com várias pessoas ao longo do dia, fala com tantos pelo telefone, WhatsApp. Para quantos você fala de Cristo? Quantos? Quantas pessoas chegaram ao conhecimento de Jesus por seu intermédio? As nações estão furiosas, elas não estão perdendo tempo. Todos os instrumentos que podem usar, estão utilizando para barrar o crescimento da igreja. Ou você acha que a questão é comida também? Por favor, meu filho. Estava pensando esses dias, né, que o povo todo quer vir para o Brasil. Por quê? Porque ainda é um grande celeiro evangelístico. E grande porta de envio de missionário, tá? Você não saiba disso. Quantos missionários têm saído do Brasil para pregar o evangelho fora? Então, se você mata a raiz, você matou. Então, cuidado, para não ter a visão errada. E achar que o problema é político. Sempre foi, desde o Éden, espiritual. Não se engane. Então ele diz, na verdade não é que ele descobriu não, ele só está reafirmando. Na verdade, as nações se enfureceram. Agora olha só, chegou porém a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados mortos, então os mortos ressuscitarão, para serem o quê? Julgados. E aí, quando chegar esse grande e terrível dia do Senhor, o dia da ira, tem duas possibilidades, e o texto mostra. Primeira, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes. Então, no dia do juízo, primeira parte, dá galardão ao povo do Senhor. Esse povo não vai experimentar a ira de Deus. No dia da ira, não experimentaremos ira. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já experimentou a ira de Deus em nosso lugar. Então nós almejamos o dia do Senhor, não é porque será um dia de ira contra nós, mas porque será o dia em que experimentaremos os benefícios do sacrifício de Cristo em nosso favor. Qual o benefício? Nós receberemos galardão, ó irmão. No dia do Senhor, Ele vai te galardoar, Ele vai te premiar, só com um detalhe, um prêmio que não foi você que conquistou. Você vai receber o benefício, sendo que alguém guerreou, alguém venceu, alguém lutou em seu lugar, que foi Jesus Cristo. E quem é que será retribuído nesse dia? Galardoado, está aqui. Os servos, os profetas, os santos, os que temem o nome do Senhor, pequenos e o quê? E grandes. Então todos aqueles que compõem a família de Deus no dia do Senhor, serão galardoados, tá bom? Hebreus 11:6, abra aí rapidinho e leia, por favor. Hebreus 11:6. 11, verso 6. Por favor, alguém que tenha aberto aí a Bíblia, leia bem alto. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que Aquele. que se aproxima de Deus creia que Ele existe, porque esse torna galardoador dos fiéis. Essa perspectiva de Hebreus 11:6 é a perspectiva escatológica. Primeira crença, eu creio que Deus existe. Segunda crença, eu creio que Ele galardoa os que o buscam. Quando é que Ele vai galardoar? Na consumação de todas as coisas, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Tá bom? Então no dia do juízo, os crentes vão receber o que, irmãos? Galardão, galardãos, né? Galardãos. Ok?
Serão galardoados. E os ímpios, Marcelo? O que é que eles vão receber por terem perseguido ao Cristo, o Senhor Jesus e a igreja? Aqui está. A palavra para os crentes é dar galardão. E para os ímpios? E para destruíreis os que destroem quem? A terra. Então, no dia do juízo, duas coisas vão acontecer. Primeiro, Deus vai manifestar sua ira em Cristo, abençoando os ímpios. É isso? Não. Abençoando os crentes, aqueles que estão em Jesus, que estão debaixo do sangue do Cordeiro. Cordeiro que experimentou a ira de Deus em nosso lugar, para que nós recebêssemos o quê? Galardão. No caso dos ímpios, que não estão em Cristo, o que é que acontecerá com eles? Eles serão destruídos. Um detalhe importante, isso aqui não é aniquilacionismo, porque a impressão que dá quando alguns leem aqui, então o inferno deles será o quê? A destruição. Não. Destruídos no sentido de que serão condenados eternamente, e experimentarão em seu corpo as angústias e as dores eternas do inferno. Ficou claro? Agora lembra, o segundo ai passou, eis que vem sem demora o terceiro. Então ainda há tempo para você, ímpio, se arrepender e buscar o Senhor, porque no dia que Ele vier, não tem mais tempo, Ele virá para destruir. A vingança pertence ao Senhor. Ficou claro? Tranquilo? Pastor, mas que história é essa de vingança pertence ao Senhor? Eu vi um evangelho que Deus nem se ira, Ele é só amor. Vingança então nem se fala. Meu filho, então você viu o evangelho errado. Você não leu a Bíblia certa. Tirou Romanos 1. A ira de Deus se revela do céu, se manifesta. A questão é que é uma justa, santa ira. Não é pecaminosa. Então Ele vai manifestar isso. Vai cuidar. Ok? Aí vem a terceira parte desse texto. Então, na primeira, o anjo toca a trombeta, e aí vozes dizem o quê? Glorificado seja o nome do Senhor. Está aqui. O reino é dele, pelos séculos dos séculos. Aí os anciãos prostram-se e adoram a Deus, dizendo o quê? O Senhor reina, nós rendemos graças a Ti, e aguardamos aquele dia em que o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras. E aí finaliza. Chega no verso de número 19, que é a última parte desse texto. Deus revela agora o seu templo. Abriu-se então, depois dessas duas vozes, o santuário de Deus, que se acha onde? No céu. Irmão, essa linguagem de santuário, ela aquela expressão reservada, o santo dos santos, que era aquele lugar que só poderia entrar quem, uma vez por ano? Um sacerdote. Então agora você está tendo um livre acesso à presença de quem? De Deus. É isso que ele está querendo dizer. Agora você tem o quê? Um livre acesso à presença de Deus. Você está tendo a visão disso. O que era impossível, agora está sendo o quê? Uma realidade. Então abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança. Vocês lembram que este instrumento, esse elemento, esse utensílio do culto, ele ficava onde? No santo dos santos. Lembram disso? Tinha toda uma forma, os querubins, a tampa do... Então, quando João descreve isto aqui, ele está dizendo o seguinte: agora nós temos acesso a Deus, ao lugar mais íntimo, nós temos acesso.
assim será conosco na eternidade. Tá bom? Sempre por meio de quem? De Jesus Cristo. O novo e vivo caminho. E ele diz mais: foi vista, agora vamos enumerar, tá? Foi visto o quê? A arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram: 1, relâmpagos. 2, vozes. 3, trovões. 4, o quê? Terremoto. E 5, o quê? Pronto. Essa teofania, exemplificada por esses elementos aqui, irmãos, relâmpago, voz, trovão, terremoto e grande saraivada, ocorre quando? No final de todos os julgamentos. Em outras palavras, o que é que está sendo dito? O Deus que julga todas as coisas, que se manifesta dessa maneira, é o mesmo que está te recebendo em sua santa presença e executando o seu juízo sobre quem? Sobre os ímpios. E aqui você tem o quê? A consumação de todas as coisas. Uns estarão aonde? Na sua santa e augusta presença. E outros estarão debaixo do seu juízo eterno. Aquilo que foi entoado pelos anciãos, agora está sendo revelado aqui de maneira ainda mais clara. Comunhão com Deus para alguns, e o quê? Juízo eterno para outros. Então veja as duas partes, né? Abriu-se o santuário de Deus, foi vista a arca da aliança do seu santuário, acesso a ele. E depois disso sobrevém o quê? Relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada, que é a manifestação teofânica de juízo da parte do Senhor. Então, o que é que esse sétimo selo nos mostra, irmãos? Primeiro, Deus está no comando de todas as coisas, como sempre teve. Além disso, o dia do Senhor se aproxima e devemos estar preparados para esse grande, terrível e glorioso dia. Neste dia, nós saberemos de uma vez por todas, consumadamente, que Deus sempre reinou, reina e continuará reinando o quê? Eternamente. Devemos render graças a Ele por este reinado, nos prostrando diante dEle, adorando na beleza da sua santidade e experimentando os benefícios da mediação que temos em Cristo Jesus. Conforme o texto nos diz, quais são esses benefícios? Os galardões que cada um de nós o quê? Recebemos. Ok? Por outro lado, o ímpio tem que estar ciente de quê? De que receberá da parte de Deus o juízo que lhe é devido por conta das suas obras, que não foram aceitas pelo Senhor, porque feitas na impiedade, debaixo do pecado. O retrato que você tem é que Deus nos receberá na sua glória e terá comunhão conosco. Por outro lado, haverá de afligir por toda a eternidade a todos aqueles que se opuseram ao seu reinado. Que lições nós podemos tirar para a nossa vida? Antes de dizer, quero saber, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que foi dito? Tranquilo? Então vamos à primeira lição, irmãos, aplicação para nós. Primeiro, louvemos a Deus porque não nos deixa às escuras e mostra-nos em sua palavra o que Ele está executando para a salvação do seu povo. Irmãos, olha, é muito ruim nós andarmos sem saber por onde estamos andando, sem saber o que fazer, o que pensar, no que crer. É horrível isso, mas Deus é tão bom que revelou para a sua igreja o seu plano. Então aproveite isto, bendiga ao Senhor porque tem a sua palavra, e como consequência, estude a palavra, para que você não fique, irmão, à mercê dos ensinamentos deste mundo, das inclinações do seu próprio coração, e de repente você está angustiado, entristecido, abatido, sendo que tem nas suas mãos o remédio para isto.
a solução para isso. Mas está do seu lado e você não toma. E você não toma. Então, veja a bondade de Deus ao nos revelar a sua palavra. E note a responsabilidade que isso traz sobre nós, na medida em que, tendo esta revelação, precisamos nos debruçar e estudar esta palavra, para que sejamos de fato alimentados. Uma coisa que eu tenho dito, e vou repetir isso, até que vocês aprendam, todas as vezes que eu vou conversar com alguém, sobre alguma situação específica, se não a primeira, mas uma das primeiras perguntas que faço é: como está a sua vida devocional? Você está lendo e meditando? Você está praticando? Porque, irmão, se isso não estiver acontecendo, os efeitos virão. É certo, não há dúvida. Então, quando você não medita, você não vigia, você não ora, você está susceptível às tentações e vai sucumbir. Então, faça isso e ajudemos-nos uns aos outros neste mesmo serviço, porque isso realmente é importante. A segunda coisa que eu queria que você considerasse, irmão, mais uma vez Deus está alertando. Veio o primeiro ai, veio o segundo e o terceiro vem sem demora. Então, o tempo está próximo. Como é que você tem se preparado? O apóstolo Paulo usa a figura que o próprio Senhor Jesus usa, não é? Do ladrão que vem, para que nós não sejamos apanhados de surpresa. Então, meu irmão, prepare-se para encontrar com o Senhor. Os ímpios sabem que o tempo é curto, estão fazendo aquilo que é próprio para eles, que é atentar contra a igreja. Mas e nós, que sabemos que o tempo está próximo, como é que a gente tem se preparado? Então, considere isto. Retome a sua vida no que diz respeito à comunhão com o Senhor. Busque ao Senhor e viva. O tempo está próximo. O tempo está próximo. Não perca tempo. Terceira coisa que eu queria que você lembrasse. Todas as vezes que o texto bíblico se refere, e aqui nessa porção não é diferente, à vitória do Senhor, qual é a resposta que os anjos e as vozes e os anciãos dão? É de adoração a Deus. Qual foi a resposta que aqueles irmãos lá que foram perseguidos e libertos foram procurar a igreja em Atos 4? Louvor e adoração a Deus. Então, eu fico pensando, se a nossa cabeça estivesse cheia, não é? Plena, permeada, e o nosso coração, da verdade de que Deus reina e voltará, qual deveria ser a nossa resposta, irmãos? De adoração e louvor ao Senhor. Fazê-lo com alegria, com santa disposição, pelo motivo correto. Não é cantar por simpatia, não. Simpatia no sentido de que o outro está me influenciando, não. É por convicção. Convicção, por isso que adora a Deus. Por quê? Porque Ele é o Deus vitorioso, é o Deus que reina, é o Deus que vai galardoar o seu povo, vai punir os ímpios. Louvar a Deus e adorá-lo pelo que Ele é e por suas obras. Essa é a convicção que me faz abrir a boca, orar e cantar ao Senhor. Se não for por isso, você vai fazer por quê? Para mostrar que sua voz é bonita? Você adora igual ou melhor do que alguém? Aos olhos humanos? Não, é fruto de convicção. Quando eles ouviram, os anciãos ouviram que Deus reina, eles se prostraram e adoraram. E nós? Qual é a nossa resposta ante a verdade que Deus reina? A quarta coisa que eu queria que você lembrasse: se Deus reina, por que você está ansioso? Por que você está ansioso? Está vendo a tolice? Que a verdade parece que não desce para os membros do nosso corpo.
Se Deus reina, por que ansioso? Talvez a ansiedade seja fruto, sabe de quê? Da minha incredulidade, da minha desobediência, porque eu sei que estou errado, aí fico desse jeito. Mas na medida em que a sua vida está alinhada com o fato de que Deus reina e você está fazendo o que Ele ordena, por que ficar ansioso? Por que a gente se abala com essas coisas, irmãos? Qual é o motivo? Nesse período de Covid, eu tenho ouvido algumas coisas de pessoas que tiveram. E eu vou falar sobre isso porque parece ser o assunto da moda, né? Pois bem, a pessoa está do lado do cônjuge, dormiu com ele ou com ela, ele de Covid, num grau elevado, e ela não pegou. Aí você acha que é o quê? É minha imunidade. Do ponto de vista fisiológico, talvez não seja. Mas tem alguma coisa acima disso. Você parou para pensar o que é? Que é? É sua imunidade, é? Você acha que é isso mesmo? Lógico que a gente toma as precauções, irmãos, a questão da responsabilidade humana. Mas quem nos preserva é quem domina. Quem pode dizer que vai descer a sepultura e quem faz subir. Ana orou. É aquele que diz que estabelece reis e tira reis. E por que a preocupação? Então, na verdade, a nossa vivência a partir do fato de que Deus reina, parece muitas vezes não condizer com isto. E onde é que está a falha? Onde é que está a falha? Pense sobre isso. Pense sobre isso. A outra coisa que eu queria que você pensasse, essa é a que eu digo aqui como penúltima. Pense no que espera por você no céu. Olha, já viu aquela expressão, fulano de tal vive no mundo da lua? Não é? Já ouviu essa expressão, não já? Quando diz isso de alguém é que a pessoa está como? Desatenta. Pois olha, eu vou lhe dar um conselho para você. Tira a lua e viva no mundo do céu. Não estou dizendo para você tirar os pés do chão, não. Eu estou dizendo para a sua cabeça pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado. Meu filho, boa parte do nosso problema se dá porque a nossa visão é terrena, limitada. E isso nos aflige, porque ao olhar para esse mundo que jaz no maligno, você vai ter poucas razões de esperança. Mas Deus abre os seus olhos, levanta sua cabeça e te dá um vislumbre do céu, para você ver o que é que te espera lá. E o que é que te espera? Galardão, prêmios, do menor ao maior, todos receberão, por causa da graça de Cristo. Então pense nisso, pense nas bênçãos que estão à sua espera lá, todas preparadas pelo Senhor, para te dar alívio. Você vai ouvir, vinde, bendito de meu Pai, venha, você é bendito, venha, por causa de Jesus. Então, bota sua cabeça lá para o céu, meu filho. Não viva no mundo da lua, não. Viva no mundo do céu. Você é cidadão do céu, aqui na terra. Pense nisso. Diga para o seu filho isso, que é que espera lá. Fale para você mesmo. Lembre, irmãos, as angústias do tempo presente não se comparam com a glória do porvir. Não é isso que recebemos como ensino? As aflições, as angústias, não se comparam com a glória do porvir. Olha para isso. Então pense nisso. Quero finalizar dizendo o seguinte: Deus abriu o santuário, não foi?
E a gente teve esse vislumbre da presença do Senhor, os termos da aliança postos ali na Arca da Aliança, né? Comunhão com o Senhor. E depois você tem também as manifestações de juízo por meio dessas teofanias. E o texto encerra fazendo um resumo do que será no fim, para aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão em Cristo Jesus. E esse resumo, de fato, deve nortear a nossa vida, para que nós, ao sairmos e voltarmos, quando estivermos assentados ou quando nos levantarmos, nós tenhamos sempre em mente que só existem dois eixos: ou você vai estar para sempre na presença do Senhor, ou você será banido da sua presença. Não tem outra possibilidade. O mundo vai tentar propor uma terceira via. Não tem. Não tem. Em qual das duas você está? Em qual das duas você se encontrará? E eu espero, de todo coração e entendimento, que todos nós estejamos daquele lado da comunhão com o Senhor, habitando na sua presença e experimentando os seus benefícios por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Que Deus te abençoe, te guarde e te conduza nesse caminho, porque não há outro caminho que seja melhor.